Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém. Aleluia. Aleluia. Não há lugar melhor para você estar nesta noite do que na presença do nosso Deus. O dia pode ter sido difícil. As coisas podem ter sido contrárias. Mas Deus, Ele sempre está no controle de tudo. Mesmo que a circunstância pareça te jogar no buraco, parece que tudo chegou ao fim, Deus permanece no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele, através do seu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações. Aleluia. Amado Deus, grandioso, eterno e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua soberana presença. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Fale, ó Pai, não aquilo que desejamos ouvir, não aquilo que queremos, Senhor, para encher, inflar o nosso ego, para satisfazer o nosso coração. Mas fale conosco aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Aquilo que precisamos ouvir para que haja dentro de nós uma mudança de vida. Nos entregamos em Tuas potentes mãos. Senhor Deus, o louvor foi maravilhoso. Agora é o momento de ouvirmos o Teu falar. Então comece neste momento a trabalhar no coração de cada um, a começar pelo meu. Rasgue o nosso coração para receber a Tua palavra, Em nome de Jesus. para que a gente não venha sair daqui vazio ou pior do que entramos, Em nome de Jesus. mas que venhamos, Senhor Deus, sair daqui transformados por Teu Santo Espírito. E que somente a Ti seja toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que trouxe a tua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 27. Mateus 11, 27. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 11, versículo 27. Encontraram? Coloca o dedinho marcando a página e não feche. E vai lá em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 2. Timóteo 2, 2 Timóteo 2. Versículo 15. Você estava em Mateus, vai para frente. Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e depois 1 e 2 Timóteo. Tá afiado, hein? Glória a Deus. Vamos rapidinho.
2 Timóteo, capítulo de número 2. Encontraram? Coloca o dedinho em 2 Timóteo e volta para Mateus. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Vai dar Mateus, né? Glória a Jesus. Agora volte em Mateus e vamos ler o texto de Mateus primeiro. Só para não perder muito tempo e a gente não perder a leitura da palavra. Mateus capítulo 11, versículo 27 diz assim a palavra do Senhor. A versão de vocês talvez pode estar escrito um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Meu Pai entregou todas as coisas a mim. Quem está dizendo? O Pai. Não, o Filho Jesus. O Filho. Quem é o Filho? Jesus. Jesus. Meu Pai entregou todas as coisas a mim. De fato, ninguém conhece plenamente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho deseja revelar. Olha que lindo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece Jesus senão Deus. E ninguém conhece Deus senão Jesus e aqueles a quem Jesus desejar revelar. Versículo 28. Então, venham a mim todos os que passam por lutas e estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pula para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vai dizer o quê? Façam tudo o que puderem para apresentar-se a Deus como alguém digno de aprovação, um trabalhador que não precisa se envergonhar, porque anda retamente na palavra da verdade. A versão de vocês talvez vai dizer assim: apresentem-se a Deus aprovados, como obreiro que não tenha do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra de Deus. É o mesmo texto, porém em uma linguagem diferente. Podem ficar à vontade dos seus lugares. Glorifique ao Senhor Jesus. Começando pelo texto escrito por São Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 27 até o 30, vai dizer que o Pai entregou todas as coisas ao Filho. Deus entregou todas as coisas a Jesus Cristo. Eu peguei o microfone e iniciei dizendo que Deus está no controle de tudo. Ele jamais perdeu o controle de alguma coisa. Deus, Ele é um só. Seja Deus Pai, seja Deus Filho, ou seja Deus Espírito Santo. É um Deus triuno, 3 em 1. A Bíblia vai dizer que o Pai entregou tudo ao Filho, todas as coisas.
Quer dizer que o Pai abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder? Não. O Pai se manifestou no Filho. Deus entregou tudo a Jesus Cristo. E de fato ninguém conhece a Deus a não ser Cristo Jesus. E ninguém conhece Cristo Jesus a não ser Deus Pai. Só que interessante que a palavra vai dizer que tem como alguém conhecer a Deus Pai além de Jesus. Como eu posso fazer, o que eu posso fazer para conhecer a Deus Pai em excelência, em sua totalidade, conhecer os seus mistérios, conhecer os seus segredos? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso orar muito, eu preciso ler muita Bíblia, eu preciso jejuar demais. Preciso. Mas não é isso que vai me fazer conhecer a Deus. Isso vai trazer para a minha vida uma santidade espiritual. Porque quanto mais eu mato a minha carne no jejum e na oração, mais eu me aproximo de Deus. Mais íntimo eu fico de Jesus Cristo. Menos eu tenho tempo para pensar no pecado. Menos eu tenho tempo para me dedicar às minhas próprias vontades, ao meu próprio prazer. Porque a minha vida fica totalmente entregue a Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. O que eu estou dizendo então? Se através da oração, da leitura da palavra, do jejum, eu não vou conhecer a Deus, quer dizer que eu não tenho que orar, não tenho que jejuar, não tenho que ler Bíblia? Pelo contrário. Aí mesmo que eu tenho que fazer mais. Aí mesmo que eu tenho que me santificar mais. Aí mesmo que eu tenho que buscar mais. Para que o Espírito Santo de Deus me alcance com tua graça. A graça que foi derramada em nossas vidas através do sacrifício de Cristo Jesus. O que então me faz conhecer a Deus Pai? O que me faz conhecer a Deus Pai é o Filho. Se o Filho quiser revelar o Pai a nós, a gente passa a conhecê-lo. Se o Filho não quiser revelar o Pai, a gente pode se esforçar, pode ler a Bíblia 1000 vezes, de trás para frente, de frente para trás, a gente não vai entender nada. Muitos são chamados para a obra de Deus, mas poucos são escolhidos para entrar no reino dele. Por quê? Porque poucos têm o privilégio de conhecer quem é Deus. Poucos têm o privilégio de receber a graça de saber quem é Deus em sua totalidade. E como eu faço então para alcançar esta graça? Sabe o que você precisa fazer para alcançar a graça de Deus? Nada. É impossível alcançar a graça de Deus. A palavra vai dizer que a graça de Deus é que nos alcança. Aleluia. Repito mais uma vez. Quer dizer o quê? Que eu não preciso fazer nada, então eu não tenho que fazer. Tenho que deitar na rede com as pernas para cima, que acabou com a escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Não. Se eu não consigo alcançar a graça, só ela que me alcança, e eu sei que Cristo já pagou um preço por mim na cruz, Ele já fez muito mais do que eu mereço. Aí mesmo que eu tenho que me sacrificar, aí mesmo que eu tenho que matar a minha carne, para ser alcançado por essa graça. Graça que eu nunca mereci. O Pai entregou tudo nas mãos do Filho e permitiu ao Filho revelar quem era Ele, a quem o Filho desejasse. Aí a palavra vai dizer, Jesus falando conosco, versículo 28. Vou ler na versão de vocês.
Vinde a mim, todos vós que estão e oprimidos ou sobrecarregados. Na versão da Bíblia judaica vai dizer: venham a mim todos os que passam por lutas e estão sobrecarregados. Qual crente que não passa luta? Qual pessoa que crê em Jesus Cristo como único Salvador, mesmo que não frequente igreja, não passe por luta? Não há um. Se eu me declaro como cristão e eu não passo por lutas, eu posso parar e olhar a minha vida inteira de cabo a rabo, que eu estou cometendo erros incríveis, ao ponto do Espírito Santo já ter se afastado de mim. Porque só de ter a presença do Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo em nós, já é mais do que suficiente para o inferno inteiro se levantar tentando nos matar, tentando nos oprimir. O diabo, ele não tem alegria em ver você feliz, porque esta felicidade pertencia a ele. Ele não tem alegria em ver você cheio do Espírito Santo, em ver você próximo de Deus, porque isso pertencia a ele. Era privilégio dele e foi tomado no momento que ele desejou em seu pensamento ser maior do que Deus. O diabo, ele não tem como mudar a história de vida dele. O diabo, ele é condenado desde sua criação, porque Deus já sabia o que iria acontecer com ele. Ele já está condenado. Então nada do que ele fizer vai mudar isso. Agora, sabe o que não está escrito? Bem, está escrito no coração de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Mas não está escrito na nossa vida, não está escrito em nenhum livro. Sabe o que não está escrito? A tua salvação, a tua condenação. Isso ainda não está escrito. Porém, o diabo, ele não quer ser condenado sozinho. Ele não quer sofrer a pena que lhe foi imputada sozinho. Então ele quer levar junto com ele o máximo que ele puder. Só que sabe o que é incrível? O diabo, ele não tem poder de te pegar pelo braço e te puxar e te conduzir para o inferno. Ele não tem esse poder. Sabe quem faz isso com você mesmo? Nós mesmos. Nós mesmos. O diabo, ele jamais vai conseguir entrar dentro do teu coração com as mãos dele. Sabe como que ele alcança o teu coração? Através do teu olhar, do teu pensamento. Ele coloca algo na tua frente, você olha, deseja, cobiça. E o desejo dos teus olhos leva aquilo para o teu coração. Você mesmo é que leva para o coração. Ele lança um pensamento na tua mente. Ele sequer sabe que aquele pensamento entrou. Ele sequer sabe que aquele pensamento te atingiu, porque ele não tem poder de ler o teu pensamento. Ele vai jogando dados um atrás do outro. Ele não lê pensamento, mas ele lê afeição. Aí no momento que o dardo acerta, está lá a aparência do homem de Deus. O dardo vem, ele já vai para outra. Aí o diabo começa a fazer festa. Peguei. E daí quando ele sabe que o pensamento já está rodando, aí ele começa a colocar as coisas no caminho para alimentar aquele pensamento. Quer um exemplo? Vamos falar de casais. Às vezes, o casal está ali, alguém abaixa por gentileza um pouquinho do microfone lá. Abaixa o amarelo todo e um pouquinho do sem fio. Às vezes o casal está ali e o casal é 100% fiel ao outro. Nunca traiu.
Porém, por algum motivo, amém, obrigado. Por algum motivo, talvez, se esfriou com o outro. Às vezes está trabalhando demais. Às vezes está preocupado demais com as contas, com as dívidas. Não deixou de ser um bom esposo, não deixou de ser uma boa esposa. Mas talvez a cabeça está tão quente que não está conseguindo pensar na intimidade. Aí esfria um com o outro. Aí o diabo pega, já lança na mente, não está te traindo. Aí a afeição já muda. Na hora que vai entrando, a afeição mudou. Quando a afeição mudou, ele falou, opa, peguei. Aí na mesma hora, ele já joga a seta. Vamos imaginar que a seta põe na cabeça do homem. O homem pensando que a mulher está traindo. Na mesma hora, ele já joga a seta do outro, lá não sei da onde. O outro vai lá e manda uma mensagem para a mulher. Opa, tudo bem? Aí a seta que já tinha chegado, vem para... É ele. O diabo já joga outro, é ele. Fica de olho, que é ele. E vai indo. Um abismo puxando outro abismo. Foi o diabo que pegou aquele pensamento e levou para o coração? Não. Ele aproveitou de uma brecha que você deu. Porque ele lançou a seta e você deixou a seta entrar. No que você deixou a seta entrar, ele começou a alimentar o teu pensamento. Foi jogando uma coisa atrás da outra. Foi preparando todo um caminho para você acreditar fielmente que o teu pensamento era verdadeiro. E quando a gente crê fielmente em uma mentira, sabe o que a gente se torna? Tolo. Esta é a palavra, se torna tolo. E Provérbios vai dizer que discutir com um tolo é perda de tempo. Se eu parar para discutir com um tolo, eu me torno tolo como ele. Já viu aquela pessoa que você fala, repete mais uma vez e a pessoa bate o pé e fala, não, isso aqui é verdade. O que você está falando não tem fundamento. E você abre a Bíblia, esmiuça a Bíblia para ele de ponta a ponta, para estar aqui, ó. Jesus falou diferente. Não, aquilo ali é a verdade. Esse é o tolo. Quando a pessoa crê na mentira, ela se torna tola. Aí vem alguém levantado por Deus e fala, amado, o inimigo ele atingiu a tua mente, ele colocou algo no teu pensamento que desceu para o teu coração, mas Deus manda te dizer que ele está no controle e nada está acontecendo. É mentira, está na cara. Já não consegue abrir o coração. Por quê? Porque virou tolo. Todos nós passamos por situações complicadas, por lutas, por perseguições. Mas nada das lutas que passamos, nada do que passamos na vida pode nos afastar de Deus. Isso está escrito na sua palavra. Aonde diz o quê? Fala mais alto. Nada nos separa. Nem Nem a morte, nem a vida. Nem a morte e nem a vida pode se separar do amor de Deus. Para nós, seres humanos, há algo pior que a morte? Todo mundo pode achar que é super-herói, que é bam, bam, bam. Na hora que ele vê uma arma apontada na cara dele, ele treme, até beijando nas calças. Diante da morte não existe super-herói. A morte, para nós, seres humanos, na nossa visão carnal, é o fim de tudo. É a pior coisa que poderia acontecer com alguém. Só que a palavra vai dizer que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E a palavra não vai parar na morte. Vai falar que a morte não pode separar, a vida não pode separar, o passado não pode separar, o futuro não pode separar, os anjos não podem separar, nem as potestades podem separar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se nada pode nos separar do amor de Deus,
por que a gente continua pensando que a luta vai nos matar? A luta é o fim, não é o fim. É o inimigo tentando te convencer que tudo acabou. Para quê? Para você parar de buscar. Mas Jesus vai dizer o quê? Vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A única coisa que precisamos fazer é ir até Jesus. Ele não vai dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vou analisar o seu processo, a sua situação, para ver se você merece ser aliviado. Não. Vinde a mim e eu aliviarei. Ponto final. E o que é aliviar? Pronto. Minha carga está pesada. Meu fardo está insuportável. Eu não estou nem aguentando mais o peso do fardo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Quer dizer o quê? Ele vai tirar tudo isso. Ele vai pegar o meu fardo, vai colocar o meu fardo no canto, e eu vou ficar livre para voar. Solto, livre, leve e solto. Amém? Não, amém. Não é isso não. Não é isso não. Ele não vai dizer para você, tal, eu te aliviarei, tomarei o seu fardo e você vai ficar livre. Não. Ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo. Você largou o fardo pesadão e vai pegar o fardinho que você consegue carregar com a ponta do dedo. E está andando tranquilo. Mas você não vai deixar de ter uma carga. Você não vai deixar de ter algo que vai marcar a tua história para as pessoas que olharem para você, virarem e falar: este é um homem, este é uma mulher de Deus. O servo de Deus, ele é marcado com o sangue do Cordeiro. E só é marcado com sangue aquele que se sacrifica. Aleluia, Jesus. Quem aqui conhece transfusão de sangue? Eu já vi uma vez. Transfusão, não é doação não. Doação você vai ali, coloca o bração lá, e enfia uma agulha de 2 metros de tamanho, né? Um exagerado, uma agulha, e tira o seu sangue e vai lá e doa para alguém. Transfusão é colocar o sangue em você. Tem aquela outra que o pastor, o Alisson, faz, eu esqueci o nome, que ele vai lá 3 vezes na semana. Hemodiálise. Hemodiálise explica até melhor do que a transfusão. Vamos mudar para hemodiálise. Hemodiálise, a pessoa senta ali, fica ali numa máquina, e todo o sangue do corpo da pessoa é tirado e colocado um sangue novo. Hemodiálise. Para a pessoa passar por uma situação de hemodiálise, ele passa se tudo estiver perfeito com ele. O médico vai virar para você, você chegar ali, fazer um monte de exame, está tudo legal, tudo belezinha, sua saúde está pocando, você está forte, parecendo um touro. Ele vai virar para você e falar assim: não, vou ter que colocar ali para você fazer hemodiálise. De forma nenhuma, porque você está são, você está bem. Só precisa de hemodiálise quem não está bem. Aquela pessoa que o sangue dele não filtra, não presta. Se ele não passar pela hemodiálise, ele vai morrer. A vida com Cristo Jesus é da mesma maneira. Cristo, ele derramou o sangue dele para que a gente entendesse o que? Eu estou morrendo porque o meu sangue não presta. O que tem dentro de mim está me matando. O meu sangue não está filtrando, tirando o que é mal, o que é o pecado, e permitindo ter somente aquilo que me traz vida. Glória a Deus. O pecado está passando direto, espalhando por todo o meu corpo. Então eu preciso de uma hemodiálise. Eu preciso deitar, entregar a ele as minhas forças, parar de tudo que eu estou fazendo, parar de lutar sozinho, para que ele derrame em mim o teu sangue. Meu Deus.
tomem sobre vós o meu fardo, o meu jugo. E além de pegarmos o fardo dele, ele vai dizer o quê? Aprendam comigo. Aprendam comigo. Tem alguém aqui? Só pensa, não precisa responder. Vale para todos vocês que estão aqui dentro do templo, vale para quem está na rede social. Alguém, pense dentro do teu coração, que quando escuta falar o nome Jesus Cristo, tem ódio no coração dessa pessoa? Alguém vai olhar para Jesus Cristo e falar assim, não, eu te odeio. Eu nunca vi, não. Você não vale nada. Existem os loucos, mas eu creio que quem está acompanhando essa palavra até agora não é louco assim não. Não já teria corrido. A gente não olha para Jesus e fala que Jesus não presta. A gente sempre coloca Jesus como um exemplo bom. Quando a gente começa a conversar com alguém e só os argumentos humanos não estão resolvendo, você vira e faz o que para você ganhar ali a conversa, para você mostrar para a pessoa que ele está falando errado? Olha o que Jesus fez. Já leva logo para Jesus. Olha o que Jesus fez e você vai me dizer se eu estou certo ou se você está certo. Isso se torna uma referência, até mesmo para justificar os nossos erros. A gente está errado, mas a gente vai pegar o que Jesus fez, distorce um tiquezinho e fala, o que Jesus fez, está vendo? Eu estou fazendo porque Jesus fez também, mas Jesus fez outra coisa totalmente diferente. Mas na cabeça nossa foi aquilo que Jesus fez. A gente sempre usa Jesus como um bom exemplo, como justificativa para tudo. Aí quando Jesus vira e fala, aprendam comigo, aprendei-vos de mim, o que a gente faz? Epa, isso aí eu não quero fazer não. Isso aí eu não quero aprender não, é muito difícil. Ele fala, tome o meu fardo e aprendam comigo. Qual foi a carga que Jesus carregou? Antes disso. A cruz. Antes disso. Jesus carregou a carga da rejeição. Jesus foi prometido desde o princípio, desde a Torá, desde o Pentateuco. Todos esperavam o Salvador, esperavam nos livros. O Salvador virá. Até hoje, os judeus ortodoxos esperam o Salvador, o cumprimento das profecias. Os ortodoxos não acreditam que Jesus é o Salvador. Ainda esperam o Salvador, esperado desde o princípio. Quando o Salvador veio para os judeus, que eram os herdeiros da promessa, o que eles fizeram? Não queremos você aqui. Tua palavra é dura demais. Mas espera aí, este não é o Nazareno? Não é o filho de José, o carpinteiro? O que esse homem tem de bom para falar com a gente? Uai, esse não é aquele lá de Belém? Que pode vir coisa boa de Belém? Meu Deus. Foi rejeitado. E sabe o que ele fez depois da rejeição? Morreu por eles. Aí sabe o que nós fazemos? Não, estou falando assim, quando a gente é rejeitado, sabe o que nós fazemos? Quero conversa com fulano, mas não, fulano olha na minha cara. Meu Deus. Eu não passei perto do irmãozinho não me saudou capaz do Senhor, então que o irmãozinho vai queimar no inferno. Essa é a atitude dos crentes de hoje. Está aprendendo com Jesus? Não está. A carga dele foi a rejeição. Quer outra carga pior? Traição. Jesus foi traído por alguém que ele chamava de amigo. Vem cá, meu amigo. Senta comigo. Coma junto comigo. Beba junto comigo. Da mesma taça, do mesmo cálice.
compartilha essa mesa comigo. E ele não foi traído sem ter o conhecimento, não. Enganado, não. Ele sabia que Judas estava planejando a traição. Ele sabia de tudo e mesmo assim ele continuou do lado de Judas. Assentado à mesa, comendo à mesa com Judas, ele vira e fala: um de vós há de me trair. Aí começa um murmúrio entre eles: quem é este, mestre? Por acaso sou eu? Ô mestre, sou eu! Ô mestre, sou eu! Ele só vira e fala: aquele que mergulhar a mão comigo no prato, este é o traidor. Mas o homem que ia trair estava tão cego pela ganância, por causa de 30 moedas de prata, que é como se essas palavras tivessem entrado no ouvido e saído no outro. Aí Jesus acaba de falar: aquele que mergulhar a mão comigo será o traidor. Aí vem o... qual que é a palavra que eu usei no começo? Tolo. Aí vem o tolo na mesma hora. Mete um mãozão lá junto com ele. Aí mostra para todo mundo: o traidor é ele. A palavra não vai dizer, mas talvez ali entre os discípulos um começou a falar com o outro: eu estava pensando que era eu e a Judas. Mas já era de imaginar, né? Judas é lá de Quiriote. Judas é do mal. Judas não presta para andar com a gente. Antes dele trair o mestre, a gente vai pegar ele na esquina ali, na curva, derrubar esse homem. Talvez seja esse o pensamento e a conversa entre os discípulos. A Bíblia não vai falar. Vai falar o que Jesus responde. Jesus vira para ele e fala o quê? Faça o que você tem que fazer. E faça depressa. Ele se levanta e vai. Mas Jesus em momento nenhum julgou Judas antes dele cometer o erro que ele iria cometer. E nem depois. Depois sim. Julgou? Jesus vira e fala assim: melhor seria para o homem amarrar uma corda no seu pescoço e pular no fundo de um mar do que ser ele um traidor. A condenação era certa para Judas. Mas Jesus não condenou antes do tempo. O momento da minha ou da sua condenação não chegou. Tem tempo de você salvar ainda a tua vida. E o Espírito Santo está te alertando: não faça isso, não faça aquilo. E muitas vezes a gente prefere escolher o que a gente acha que é certo. Mas ele continua dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. Glória a Deus, aleluia. Aí ele fala: tome o meu fardo, aprendam de mim, porque o meu fardo que eu tenho para vocês é suave. O meu jugo e a minha carga é leve. Eu sou manso e humilde de coração. Em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas. Olha como Jesus é misericordioso. Ele carregou um fardo que nenhum de nós suportaria. Eu aposto com qualquer um aqui. Talvez uma atrevido vai falar assim: eu teria coragem. Eu aposto. Quem teria coragem de olhar na cara da pessoa que o iria trair, o iria entregar à morte, sabendo que essa pessoa estava traindo já, e viraria para ele e falaria: vai lá, tem medo de fazer o que você estava fazendo? Tem ninguém melhor. Ninguém faria. Muitos aqui, ao descobrir, já pegariam e derrubariam ele mesmo. Ah, safado. Então é você, né? Você vai ver se você sai daqui. Como diz o ditado, né? Sou crente, mas não sou bobo. Não sabe, realmente não é bobo, é tolo. É pior do que bobo. É Deus. Aí ele fala: minha carga para vocês é leve. O meu jugo para vocês é suave. Por quê? Porque o que vocês não suportam
suportariam, eu já suportei nos seus lugares. Glória a Deus, aleluia. Simplesmente vocês precisam vir a mim e eu vos aliviarei. Aleluia, Jesus. Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer uma frase semelhante a esta. Ele vai dizer assim: faça tudo o que você puder para se apresentar a Deus como alguém digno de aprovação. Um trabalhador que não precisa se envergonhar, porque anda retamente na palavra da verdade. Na versão de vocês, procurem apresentar a Deus aprovados, como alguém que não tenha do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra de Deus. Jesus vai dizer: vinde a mim e eu vos aliviarei. Aí os pregadores, grande parte deles, vai dizer o quê? Pode vir de qualquer jeito, Deus te aceita. Chegar até Ele é uma coisa, permanecer perto dele é outra totalmente diferente. E até o chegar perto, você só consegue alcançar o perdão dele, ser alcançado pela graça dele, se a maneira como você se apresentar a ele for digna de aprovação. Não é chegar a Deus de qualquer jeito, não. Ah, mas o pastor está mentindo porque teve uma prostituta que chegou até Jesus e chegou de qualquer jeito. A palavra fala que era prostituta. A palavra vai dizer que ela se humilha diante de Jesus. Ela pega o seu perfume mais caro, referente ao trabalho de um ano, ao salário de um ano de trabalho, enquanto muitos não têm coragem de entregar a Deus o trabalho de um dia. E não estou falando de dinheiro, não, estou falando de tempo. Ela pega o valor referente ao trabalho de um ano e derrama sobre Jesus, sobre os pés de Jesus. Melhor, sobre a cabeça. Estou falando de dois textos diferentes. Derrama sobre a cabeça de Jesus. Unge Jesus com óleo. Aí ela foi repreendida por quem? Por um tal homem lá de Criote, Judas, cheio do poder de Deus. Tem muitos que estão no meio da casa, mas que não estão cheios de Deus. Não é porque está dentro que Deus está dentro dele. Mas muitos de nós buscamos aqueles que falam bonito, aqueles que profetizam, aqueles que entregam revelações. Estes são de Deus. Agora, se só subir no altar e ler a Bíblia e falar as palavras que todo mundo já conhece, não tem Deus no coração. Esse aqui dá para mim. Ah não, eu até ia na igreja ali, mas um dia eu estava passando na porta, vi o pastor pregando. A pregação dele é muito simples. É muito simples. Eu gosto daquela pregação onde o trem poca, onde o pastor revela todo mundo. Tem homens de Deus que revelam, que profetizam, que são usados. Tem, não são poucos não. Mas a gente não tem que ir atrás dessas pessoas. A gente tem que ir atrás do único que pode nos salvar, chamado Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente se vende por pequenas coisas. Aí Judas estava lá no meio dos 12. Quando ele vê a mulher derramando o perfume caro, ele fala: epa! Ao invés de desperdiçar o perfume tão caro, por que não vende ele e divide o dinheiro com os pobres? O pobre que ele estava dizendo era ele mesmo. Judas era o tesoureiro da igreja. Era o tesoureiro de Jesus. Ele andava com a bolsa, e o texto vai dizer que ele costumava enfiar a mão na bolsa e tirar parte do dinheiro para ele. Ele não estava preocupado com os pobres.
Ele estava se fazendo de pobre. E ele vai e começa a repreender. O texto vai falar de outra, que chega diante de Jesus e se prostra aos pés dele e começa a chorar aos pés de Jesus. E Jesus estava dentro da casa de um fariseu. Sabe o que é um fariseu? É um doutor da lei. Lei, não estou dizendo lei, advogado, juiz, não. Lei de Deus, lei de Moisés. Era um doutorado, um estudioso da Torá. Conhecia a lei de capa a capa. Ensinava para todo mundo a lei de Moisés, mas não seguia isso aqui da lei. Não conhecia o amor de Jesus Cristo. E Jesus, dentro da casa de um doutor da lei, que seria hoje aí um pastor, um bispo, um apóstolo, Jesus, dentro da casa dele, vem uma prostituta e se prostra aos pés de Jesus, começa a chorar, e as lágrimas caem nos seus pés. Quando as lágrimas caem nos seus pés, ela pega o cabelo para enxugar as lágrimas. Aí o doutor da lei, sabichão, cheio de Deus, vira e repreende. Mas como pode o mestre aceitar essa pecadora tocando nele? Jesus olha para ele e fala assim: eu entrei na tua casa. Você não tirou os meus sapatos. Você não lavou meus pés. E desde o momento que essa mulher entrou aqui, ela está chorando e lavando os meus pés com suas lágrimas. E enxugando com os cabelos. E ao invés de você entender o que ela está fazendo, você vem julgar. Quem você pensa que você é? Ele vira para aquela mulher e fala: vai, os teus pecados estão perdoados. Aí novamente eles falam entre si: como pode esse homem querer dizer que está perdoando pecados? Só Deus perdoa pecados. E ele então diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem mais pecou, mais recebeu perdão, mais amor. Ele pergunta para eles: quem você acha que vai amar mais o seu Senhor? Se um senhor, um fazendeiro, um patrão, tiver 2 empregados e os 2 tiverem uma dívida muito grande com ele, um com uma dívida enorme e o outro com uma dívida menor, e ele perdoar os 2, a dívida de R$10 e a dívida de 2.000, quem você acha que vai ser mais agradecido e vai amar mais este patrão? Quem vocês acham? Aquele que teve R$10 perdoado de dívida? Ou aquele que teve R$2.000 perdoado? 2.000 por quê? 10. O de 2.000 talvez teria uma dificuldade maior para pagar. R$10 é fácil conseguir. Eu estou devendo R$10, não dá para te pagar hoje não, mas amanhã eu vou ali, bebo 3 latinhas, pronto, não dá R$10 não, mas fácil de convidar. Vendo as latinhas ali, levantei os R$10, paguei. Pronto, já não preciso mais te aguentar me cobrando. Mas aquele que deve 2.000, ele para e pensa: poxa, eu tenho a casa para sustentar, eu tenho filhos para alimentar, não posso tirar da boca dos meus filhos. Eu trabalho, mas o meu salário é pequeno, como que eu vou pagar 2.000? Então ele vai ser muito mais agradecido do que o de R$10. Ele vai amar mais aquele homem que perdoou sua dívida do que o de R$10. Jesus vira e fala para eles: então, da mesma forma, esta mulher tinha muitos pecados, todos eles foram perdoados. Então quem você acha que me ama mais, ela ou vocês? Ela provou que ela me ama muito mais do que vocês. Jesus então dá um tapa de luva no meio da cara dos fariseus. Só para encerrar, ele vai dizer: vinde a mim e eu vos aliviarei. Vocês só precisam tomar sobre vós
o meu jugo e aprender de mim. Paulo então vai dizer: apresentem-se a Deus, mas cuidado com a maneira como vocês vão se apresentar diante dele. Não é de qualquer maneira. Apresentem-se a Deus como alguém digno de aprovação. Muitas vezes chegamos diante de Deus, mas não chegamos arrependidos. Não nos prostramos aos pés dele, não choramos aos pés dele, não derramamos o nosso perfume na cabeça dele. Nos apresentamos a Deus como fariseus, cheio de letra, cheio de conhecimento. Senhor, eu venho diante de ti, porque a tua palavra diz que o Senhor dá a quem te pede, o Senhor faz isso a quem crê, o Senhor, então eu estou exigindo a minha herança, o que é meu. Usa a Bíblia de Jesus, de Deus contra Deus, achando que vai botar Deus contra a parede. Deus vai virar para ele e falar assim: opa, desculpa, eu poderia deixar de fazer porque você não vale R$1. Eu poderia deixar de fazer porque você tem pecado contra mim 24 horas. Mas como você falou dentro da Bíblia, você me pegou, então agora eu vou fazer por você. Sabe quem que fez isso? Chegou diante de Jesus, não abriu literalmente um livro, não, mas abriu metaforicamente. Abriu a Bíblia diante de Jesus e virou e falou assim: ó, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todo caminho. Você não vai tropeçar o teu pé em uma pedra, então sobe ali e pula dali, quero ver se é Deus mesmo. Usou a Bíblia. Sabe quem fez isso? O diabo, adversário das nossas almas. Então, cuidado como você se apresenta diante de Deus. Não é porque você está cheio de conhecimento que te dá o direito de pensar que você pode exigir algo de Deus, não. Ele exige coisas de nós o tempo inteiro e a gente 24 horas por dia se nega a fazer o que Deus pede. Aí a gente quer exigir de Deus e quer que Ele faça. Uma vida de pecado que até um pecador lá que nasceu mergulhado no pecado, se olhar e fala assim: meu Deus, eu tenho mais que fazer isso não. Se bobear até o capeta, olha e fala assim: eita, aquele que está me dando aula, vou andar mais pertinho dele para aprender umas coisas aqui, porque o trem aqui está cabuloso. Aí não tem perdão no coração e quer chegar diante de Deus e ser aprovado. Mas Paulo vai dizer: apresentem-se a Deus como alguém digno de aprovação, que não tenha do que se envergonhar. Mas como assim? Se eu me apresentar a Deus em pecado, tem uma diferença de em pecado e arrependido e somente em pecado. Aquele que se apresenta a Deus em pecado, porém arrependido, Deus perdoa. Agora, aquele que se apresenta a Deus só em pecado, quer dizer o quê? Que Deus vai humilhar essa pessoa? Deus vai envergonhar essa pessoa? Vai. 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 Por quê? Deus não tem prazer no pecado. Ele não vai envergonhar no intuito de simplesmente te jogar para baixo, de simplesmente te afastar da presença dele. Não. Ele vai te envergonhar porque ele vai exterminar o pecado. Ele vai afastar o pecado da presença dele. Mas como o pecado está impregnado, automaticamente o homem vai junto. Mas ele foi o homem que envergonhou a si mesmo, não Deus, né? Deus. A palavra do Senhor vai dizer que ele envergonha. Deus, ele não aceita a vida de pecado. Deus, ele não aceita a gente vivendo de qualquer maneira. O mundo vai pregar isso. Deus te aceita de qualquer maneira. Vai e fica tranquilo. Tem problema não. Está mentindo? Não tem problema não. Vá para a presença de Deus. Ele perdoa.
Pode continuar mentindo. Quem não mente? É coisinha simples. É mentira do bem. Está fornicando? Pode continuar fornicando. Está traindo? Pode continuar traindo. Está matando? Pode continuar matando. Não tem problema não. A Bíblia vai falar de um monte de guerreiros da Bíblia que matavam. Davi era um deles. O texto vai falar que Saul matou dezenas de milhares e Davi matou centenas de milhares. Então tem problema matar não. O importante é o motivo que você está matando. Pode ir. O mundo vai ensinar isso. E eu não digo o mundo lá fora, não. Eu digo o mundo que está em cima do altar. Porque muitas placas hoje trouxeram o mundo para dentro da igreja. Aí vão te ensinar isso. Pode vir de qualquer jeito. Deus te aceita de qualquer jeito. Mentira. Se você não estiver digno de aprovação, como você vai ser aprovado? Já que eu falei de casamento, vamos falar de namoro. Eu estou ali bonitinho, adolescente, tá os adolescentes aqui. Pronto, encontrei a menina mais bonitinha do mundo, encantei. Às vezes nunca gostei de me arrumar, nunca tive o costume de tomar banho, nunca tive o costume de cortar as unhas, nunca tive o costume de pentear o cabelo, mas encantei. Agora, agora eu vou sair para encontrar a gatinha. Então, para encontrar a gatinha, eu vou fazer o quê? Vou me produzir. Vou me apresentar à namoradinha de uma maneira que ela me aprove. Ah, tem uma audiência diante do juiz. Roubei ali. Roubei no supermercado. Agora eu vou ser julgado. Aí eu tenho que me apresentar diante do juiz de um jeito que ele olha para mim e fala assim, nossa, estou com dó desse menino porque ele roubou para comer. Eu vou fazer o quê? Vou me produzir de um jeito que o juiz me aprove. Não, se eu ir chique demais, ele vai olhar para mim e vai falar assim, não, esse cara não precisa ter roubado. Então eu vou vestir a roupa que eu nunca usei, está lá no fundo do guarda-roupa, está separado para doação. Vou vestir ela, chegar perto do juiz, todo mulambento, o juiz vai ficar com dó de mim. Ah! Fui denunciado, não roubei, não fui pego em flagrante, mas fui denunciado, fui pego pela polícia. A polícia chegou na minha casa, estou te procurando aqui, ó. O que foi, seu polícia? Ah, recebemos uma denúncia disso, daquilo. Não, seu polícia, eu sou homem de direito, talvez nunca trabalhe na vida. Sou trabalhador, não sou honesto. Entra aí, conversa com a minha mãe para você ver, conversa com minha esposa. E lá, já olha para a esposa e para a mãe, já põe torto. Se falar o contrário, você vai ver na hora que a polícia ir embora. Mas está se apresentando a autoridade de uma maneira que a autoridade o aprove. A gente faz isso em todas as áreas da vida. Se apresenta para o namorado, para a namorada, de uma maneira desejando ser aprovado. Se apresenta para o patrão, onde está tendo uma oferta de emprego, de uma maneira que deseja ser aprovado. Na escola, você vai fazer a prova ali, ó, opa, vou fazer da melhor maneira possível para eu ser aprovado. E se não fizer, não tem como ser aprovado em todas as áreas da vida, diante do juiz, diante da autoridade policial. A gente busca ser aprovado. O ser humano, ele busca sempre andar com pessoas que sempre o aprovam. Hoje em dia, as pessoas estão sendo tomadas pela depressão. Por quê? Porque estão sendo rejeitadas. As pessoas sentem o desejo de aprovação. Se for rejeitado, opa, minha vida acabou, quer morrer. Então sempre está buscando ser aprovado. Aí na hora de se apresentar a Deus, não preciso eu buscar me apresentar de uma maneira a ser aprovado. Vou de qualquer jeito mesmo, Deus me aceita assim. Aí na hora que é condenado para o inferno, não adianta mais. Vai acontecer como o rico. Ô Lázaro, volta lá e fala com a minha família, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Porque eu tentei sair daqui para avisar eles, mas eles não deixam. Jesus ainda está chamando. Vinde a mim. Mas devemos ir apresentando a Ele, aprovados com
obreiros que não tenha do que se envergonhar. Porque se tiver algo que te envergonha na presença de Deus, pode ter certeza. Não há nada coberto diante de Deus que não seja descoberto. Deus envergonha alguém? Se Ele mesmo está falando que não há nada coberto, que Ele não vai desvendar diante de todas as pessoas e mostrar para todo mundo, como que Ele não envergonha? A questão é que Ele primeiro dá a chance de arrependimento. Ele te dá 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil chances de arrependimento. Não quer arrepender? Pronto, sua chance acabou. Agora você vai ver o que é bom. Porque Deus é mau, não é verdade? Não. Amém. Glória a Deus, estão acordados. É porque Ele é justo. Deus não é mau. Basta a gente olhar o sacrifício de Jesus na cruz. Eu merecia o sacrifício dele? Jamais. Eu faço alguma coisa na minha vida para agradecer e pagar o sacrifício de Jesus? Não faço. Eu posso pregar bonito, eu posso orar o dia inteiro, posso jejuar, nada paga o sacrifício de Jesus. Nada paga. Então vinde enquanto é tempo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Doce Espírito Santo, graças te damos, ó Pai, por este momento glorioso na tua presença. Queremos te agradecer, te louvar e bendizer o teu santo nome. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor molde o nosso coração, a nossa vida, para que a gente diariamente se apresente ao Senhor aprovado, como obreiro que não tenha do que se envergonhar, mas que conheça bem a Tua palavra. Senhor Deus, liberta-nos, ó Pai, da opressão da lei e nos encha da Tua graça. Perdoa a Tua igreja, perdoa, Pai, esta que se perdeu pelo caminho e que tem tentado, Senhor meu Deus, voltar, mas não consegue. Pai amado, atraia cada um à Tua presença e restaure os sonhos, restaure os projetos. Mude a vida, Senhor, e prospera a vida de cada um. Nos dê, ó Pai, um coração grato, um coração agradecido, para que a gente venha entender, Senhor, que não temos a condição de comprar a Tua bênção ou comprar a salvação, mas que devemos, ó Pai, demonstrar amor para com o próximo, dando ao próximo a oportunidade de obter aquilo que nós temos, aquilo que ele não consegue alcançar. Nos ensina a amar, Senhor, como Cristo amou. Nos ensina a imitar a Cristo em todas as coisas. E que em tudo nosso louvor venha ser verdadeiro e fiel. Venhamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Guia-nos aos nossos lares, guarde as nossas vidas e nos cubra com as Tuas bênçãos. Que venhamos honrar o Senhor em todos os lugares que passarmos, principalmente dentro das nossas casas. Em nome de Jesus, assim te agradecemos.